Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Hoje vamos falar da Lei de Gauss para a eletricidade. A Lei de Gauss diz que o fluxo elétrico em uma superfície fechada é igual à carga interna sobre ε0, que é a permissividade elétrica de vácuo. Mas por que carga interna? Por que carga externa não contaria para esse cálculo? Primeiro vamos entender isso. Bem, aqui eu tenho uma distribuição de carga, pode ser carga negativa ou positiva, mas nesse caso aqui eu vou colocar uma distribuição positiva de carga, ou seja, o campo ele vai ser centrífugo. E aqui eu vou criar uma superfície fechada chamada de superfície gaussiana. No caso aqui eu vou colocar uma esfera. Bem, está em duas dimensões, eu não consigo desenhar em três dimensões, mas suponha que isso daqui seja uma esfera, não é uma circunferência, é uma esfera, ou seja, é algo 3D. E aqui nós temos, dessa distribuição de carga, linhas de campo. Como a carga é positiva, as linhas vão sair, vão se afastar do centro. Caso fosse uma distribuição de cargas negativas, seria o oposto, as linhas de campo estariam entrando. Eu posso definir perpendicular a essa superfície, a cada ponto dessa superfície, um vetor normal. Aqui eu tenho um vetor normal n chapéu, aqui eu tenho outro vetor normal n chapéu, e aqui outro vetor normal n chapéu. Como as linhas de força, as linhas de campo, em todo ponto da superfície gaussiana é paralela ao vetor normal, aqui eu vou ter um produto escalar positivo, certo? Agora vamos imaginar a seguinte situação. Aqui eu tenho a minha superfície gaussiana e eu tenho uma distribuição externa de carga positiva também. E novamente eu tenho as linhas de campo. Então aqui eu vou ter um vetor normal, aqui eu vou ter outro vetor normal, e aqui do outro lado eu também vou ter os vetores normais. Mas perceba que o produto escalar entre as linhas de campo com o vetor normal aqui nessa parte da superfície vai ser negativo, porque estão em direções em sentidos opostos. Já nessa parte, o produto escalar entre n e e vai ser positivo. Ou seja, se eu integrar, ou seja, somar tudo isso, o produto e por n nessa parte da superfície vai se cancelar com o produto e por n nessa parte da superfície. Ou seja, no fim, o fluxo vai ser zero. Ou seja, o que importa nesse caso é a distribuição de carga interna e não externa, pois no caso externo, tudo que entra na superfície gaussiana sai do outro lado, então é como se não houvesse fluxo, o fluxo é zero. Então a gente considera, para a lei de Gauss, apenas distribuições internas de carga. Então, para entender a lei de Gauss, vamos começar com um exemplo bem simples. Bem, vamos fazer o segundo exemplo mais simples para se falar de lei de Gauss. Esse daqui ainda não é o exemplo mais simples. O exemplo mais simples eu vou deixar para outro vídeo. Bem, aqui a gente tem uma distribuição esférica de cargas. Ou seja, aqui a gente tem uma esfera carregada. Qual é a superfície gaussiana mais indicada para esse caso? Qual é a superfície mais óbvia para eu envolver essa esfera? Seria uma outra esfera. Então aqui em volta dessa distribuição de cargas eu vou colocar uma casca esférica, que é a minha superfície gaussiana.
Pense que isso aqui é uma esfera, não é um círculo, é uma esfera 3D, certo? Qual que é a carga interna? A carga interna a essa esfera, a essa casca gaussiana, será uma densidade volumétrica de carga vezes o volume. A gente não está mais falando de cargas pontuais, a gente está falando de uma distribuição de carga, ou seja, é a densidade de carga vezes o volume. Qual que é o volume de uma esfera? É 4/3 de πr ao cubo. Então vai ser 4/3 de ρ/πr ao cubo. Esse aqui vai ser a minha densidade, ou melhor dizendo, vai ser a minha carga interna, certo? E qual será o campo elétrico? Lembre-se que o campo elétrico depende da distância. Lembra lá da lei de Coulomb? Depende do quadrado da distância. Só que como eu estou numa simetria radial, eu posso dizer que o meu campo elétrico ele depende da distância, do R, do raio, certo? Então vai ser um E de R vezes um vetor radial. Esse daqui vai ser meu campo elétrico. Mas eu quero chegar ao valor dele através da lei de Gauss. Geralmente a gente usa a lei de Gauss para calcular o valor do campo elétrico. A gente utiliza o fluxo elétrico dado pela lei de Gauss apenas como um trampolim para achar o valor do campo elétrico. E é isso que a gente vai fazer. A gente quer saber o campo elétrico dessa distribuição de cargas. Então a lei de Gauss me diz que o fluxo elétrico nessa superfície fechada é igual à integral de caminho fechado do campo E, produto escalar com o vetor normal por infinitésimo de área. Perceba que em todos os pontos o vetor E vai ser paralelo ao vetor N. Ou seja, o vetor N chapéu ele é paralelo ao vetor R chapéu. Aqui nós temos o vetor R chapéu, R chapéu, R chapéu. Ou seja, a cada ponto o vetor N chapéu é igual ao vetor R chapéu. É paralelo ao vetor R chapéu. Então, se nós temos essa situação onde E de R vezes R chapéu vezes N chapéu ds, esse produto escalar entre R chapéu e N chapéu dá 1, ficando somente integral para a superfície S de E de R ds. Isso daqui vai ser igual a carga interna sobre epsilon zero. Perceba que a superfície gaussiana, a casca esférica da superfície gaussiana, está sempre ao mesmo raio da distribuição de cargas. Ou seja, o campo elétrico que depende do raio na casca esférica vai ter sempre o mesmo valor, porque está sempre ao mesmo raio da distribuição de cargas. Então, o campo elétrico em qualquer ponto dessa superfície gaussiana vai ter o mesmo valor. Então, a gente pode considerar ele como constante. E quando é constante, sai da integral. Então, o fluxo fica E vezes a integral de ds ao redor de S. Isso daqui vai ser igual a carga interna sobre epsilon zero. Integral de ds em S vai ser S. Então, E vezes a área da casca gaussiana, da superfície gaussiana, vai ser igual a Q interno sobre epsilon zero. Quanto que vale S? S é a área da superfície gaussiana. Como a superfície gaussiana nesse caso é uma esfera, E vezes 4πr ao quadrado vai ser igual
a Q interno sobre ε0. Mas Q interno a gente calculou e é 4/3 de ρ π r ao cubo. Então 4/3 ε0 de π ρ r ao cubo. Beleza, eu posso passar esse 4πr dividindo. Sendo assim, eu vou cortar 4 com 4, vou cortar π com π, e o r ao quadrado eu vou cortar com o r ao cubo. Isso aqui vai resultar que E é igual. O que sobrou aqui? Sobrou o ρ, sobrou um R e sobrou o 3 vezes ε0. Então, esse é o campo elétrico na superfície gaussiana de uma distribuição esférica de cargas. Então a gente utilizou a lei de Gauss, que é para calcular o fluxo elétrico, para achar o campo elétrico produzido por uma distribuição de cargas. E esse é o grande poder da lei de Gauss.